As listas são uma importante estrutura de dados na linguagem de programação Python e com elas permite-se o armazenamento de vários valores ou elementos que são acessados ou individualizados por um índice. Os elementos sintáticos para definição de listas são os colchetes e a função que define a quantidade de elementos que uma lista possui é a função len. Então vamos exemplificar aqui formas de declaração de variáveis do tipo lista. Vamos iniciar com uma lista vazia. Abre e fecha colchetes. Vejam que o tamanho da lista x é 0 e o tipo da variável x é da classe list. Então, os elementos sintáticos colchetes definem a declaração de uma estrutura de dados do tipo lista. Agora vamos enumerar os valores na lista 3, 5, 0 e 7. Então, entre colchetes, os valores são separados por vírgula. Então, veja que o conteúdo da lista é esse. Agora, o tamanho da lista é 4, porque tem 4 elementos. E, novamente, o tipo de x é da classe list. Vamos criar uma lista usando o resultado de uma estrutura de repetição do tipo for. Então, veja que os colchetes estão aí. Ele vai criar, então, uma lista com os valores da variável i, que na estrutura de repetição for vai variar pelo resultado da função range, vai variar de 0 a 9. Então, os elementos no vetor, na lista, que de alguma forma é equivalente aos vetores, então são os elementos de 0 a 9. Poderia criar então uma lista em que os elementos é o resultado de um for em que o limite de 0 a 18 de 3 em 3. Então vejam lá. Nós podemos criar uma lista usando o operador de repetição. Veja, dessa forma ele vai criar uma lista com 10 números zeros. Então temos aqui uma lista simples com um único número zero que é repetida 10 vezes. Vejam lá, o tamanho de x é 10. Eu poderia fazer a lista definida pelo um tamanho formado numa ação de entrada de dados. Por exemplo, vou criar uma lista com 20 itens. Nessa entrada de dados, o n recebeu 20. Eu vou criar uma lista com 20 números 1. Olha lá. Tamanho de x, 20. Criar uma lista de strings. Por exemplo, a lista frutas, em que eu tenho a string da fruta uva, laranja e banana. Então, é uma lista de strings. A individualização dos elementos em lista se faz indicando a posição do elemento dentro da lista. E os elementos são indexados a partir de 0. Fruta 0 é uva, frutas índice 1 é o segundo elemento da lista frutas, que é laranja. Tamanho da lista frutas, 3 frutas, tamanho 3. Podemos também criar listas com valores de tipos diferentes. Por exemplo, o primeiro item da lista é o nome, Juca Balas. Segundo é a idade, um valor inteiro. Terceiro, o salário, R$ 1.750. Então, uma lista com 3 elementos, o tamanho da lista X é 3, cada elemento é de um tipo diferente. O primeiro elemento da lista é um nome. O segundo elemento da lista é um número inteiro. Veja que o type do segundo elemento da lista é da classe dos inteiros. O terceiro elemento da lista, índice 2, é um número real, como indica aqui a função
type, classe float, e o tipo, o primeiro item da lista é string. Então, a lista X é composta por 3 elementos de tipos diferentes. Também é possível criar listas em que cada elemento da lista é uma outra lista, criando assim o conceito de uma matriz. Elementos organizados em linhas e colunas. Então vejo que é uma matriz de 3 linhas com 3 colunas. O primeiro item da lista X é a primeira linha da matriz e individualizaríamos com 2 pares de colchetes. Né? Isso seria a primeira lista da lista X, primeiro item da primeira lista. Então, a segunda linha, índice 1. Terceira linha, índice 2. Obrigado.